pessoal. Antes de mais nada eu quero me apresentar. Meu nome é Eduardo Neves. Eu sou músico autodidata desde os meus 10, 11 anos de idade. Foi quando eu comecei a minha iniciação na música. Eu comecei com violão, como todo mundo, né? Começa com um instrumento básico, comecei com violão. E aos poucos eu fui descobrindo outros instrumentos. Eu conheci o contrabaixo, comecei a tocar contrabaixo, teclado, bateria. Então eu acabei tendo a oportunidade de conhecer vários instrumentos. Eu até tive uma aventura com o violino, mas para poupar os ouvidos da minha família eu acabei deixando ele de lado. E com a popularização e com a digitalização da produção musical, eu comecei a trabalhar com produção musical e comecei a fazer produções, até porque os equipamentos começaram a ficar baratos, então isso ficou muito acessível. Nessa sequência de aulas, nós vamos abordar um instrumento de percussão, o cajón. E diferente de como muita gente imagina, ele não é espanhol, ele é um instrumento de origem peruana. Então se escreve cajón com J, C-A-J-O-N, que é o aumentativo de caja, que basicamente, traduzindo, é caixa. Então, nós tocamos uma caixa. Para tocar um instrumento, é interessante a gente conhecer a história desse instrumento. O cajón, como eu citei agora há pouco, ele é um instrumento peruano. As suas primeiras aparições foram no período colonial, mais ou menos na época de 1800, quando os escravos eles não tinham acesso aos seus instrumentos, então eles improvisavam com caixas de madeira para poder tocar suas músicas. Tanto é que o cajón no Peru ele é um patrimônio cultural. Basicamente, existem três tipos de cajón. O cajón peruano, que ele é uma caixa quadrada, sem inclinação, e é basicamente feito de madeira, não tem cordas e não tem nenhuma esteira por dentro. Então é basicamente o som da madeira. Nós temos o cajón clássico, que é o cajón flamenco. Esse já tem a adição de esteiras internas, então o som agudo dele fica um pouco mais acentuado. E no Brasil, nós temos um cajón inclinado, que foi a ideia de um músico percussionista brasileiro chamado Pitty, e ele fez a frente um pouco inclinada para dar um pouco mais de conforto na hora de executar o instrumento. Então, esse é o instrumento que nós vamos usar aqui nas nossas aulas, é o cajón, vamos chamar de cajón brasileiro, que é o cajón inclinado e com as esteiras. O cajón brasileiro, ele tem esse som aqui, bem característico, que a gente consegue ouvir normalmente em shows acústicos, onde a execução de uma bateria vamos dizer assim, eles querem diminuir aquela quantidade de instrumentos no palco e quer ter um som mais limpo, o cajón ele se encaixa bem. Então é o nosso cajón brasileiro com a esteira. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos conhecer as partes de um cajón. Então o cajón é formado pelo tampo, que é a parte dianteira, onde a gente executa, faz a maioria dos sons. O assento, a parte lateral, que dependendo da música você pode usar para fazer algum som, e a parte traseira, onde tem a abertura traseira. Essas são as partes de um cajón. A execução do cajón, ele é basicamente os sons graves e os sons agudos. Como ele faz o papel da bateria,
o som grave ele vai simular o som do bumbo. E o som agudo ele vai simular o som da caixa da bateria. Então o som grave nós tocamos um pouco mais para o centro da tampa, do tampo. Lembrando sempre que a posição da mão, aqui ó, nós temos o início aqui da mão. Então nós vamos posicionar essa dobrinha da mão aqui no limite do carrom, e é onde vai sair o som grave. Ó. E o som agudo, nós temos aqui as dobras dos dedos, é onde nós vamos posicionar no limite do carrom, e é onde ele vai sair o som agudo. Então pessoal, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Quero agradecer você que está nos assistindo, nos acompanhando, e espero que você tenha gostado dessa introdução, do conhecimento desse instrumento que nós vamos estar usando nas nossas aulas, que é o carrom, e espero você na próxima aula. Valeu, tchau!